E aí, minha gente, meu nome é Carla Navarro, sou produtora cultural e todos os dias eu passo por aqui para deixar uma dica de produção cultural com vocês. Seguinte, galera, se você vai fazer um evento cultural, se você vai montar, tá querendo montar uma produção cultural, me acompanha, segue aqui meu conteúdo, que tem um monte de dica que vai te ajudar nessa caminhada. O meu objetivo é te ajudar a viver de produção cultural. Então, para isso, você vai precisar fazer uma produção cultural profissa, organizada, né? Você vai precisar saber como é que você gerencia seus fornecedores, como é que você gerencia sua vida de produtor cultural, seus boletos que você tem que pagar. Então, você vai ter que saber como é que você faz para ter mais trabalho, né? Então, se você ficar por aqui, eu estou sempre falando sobre isso. Mas se por acaso você não encontrou a resposta para a sua pergunta aqui nos meus vídeos, me manda essa pergunta que eu vou achar ótimo, vou achar ótimo responder isso a você e ajudar você e outras pessoas também, porque todo mundo tem dúvidas parecidas, né? Então, eu vou adorar responder essa dúvida, deixar isso claro para você e te ajudar nessa caminhada, tá certo? Hoje eu vou falar sobre uma coisa que aflige muitas pessoas que estão começando agora nessa caminhada de produção cultural e querem se profissionalizar mais, assim, deixar tudo com cara mais de profissional. E aí me perguntam, poxa, Carlinha, como é a forma certa a se fazer ou a forma mais segura? As pessoas me perguntam como é que se contrata as pessoas para trabalhar no meu projeto cultural. Vamos lá. Quando um projeto cultural vai começar a acontecer, né, chega aquela fase que você vai precisar chamar as pessoas para fazer parte do seu time realmente, e aí você vai chamar os fornecedores, vai providenciar equipamento, enfim, tudo que for necessário, né, para que o seu evento aconteça lindinho, do jeito que a gente gosta. E aí, nesse momento surge essa dúvida, né, como tratar ou como contratar todo mundo de forma que eu fique protegido, que a pessoa que eu estou contratando também fique protegida, né? Será que tem que assinar contrato ou uma conversa resolve? Como é que se faz isso? Eu vou contar para vocês como é que é a minha experiência, certo? Vou mostrar para vocês como é que ao longo desses meus mais de 20 anos de carreira de produção cultural, eu costumo tratar esse tipo de contratação. Essas dúvidas são super comuns, porque sempre que a gente começa a executar um projeto novo, né, ou está montando um evento cultural novo, sem nenhum preparo, se a gente está fazendo isso assim meio na tora, meio vou aprender como é que eu estou fazendo, desculpa, é natural que a gente não tenha respostas para tudo, e essa questão da contratação é uma coisa que mexe um pouco com a nossa segurança, né? E também, eu acho que ela é uma dúvida, mesmo quando a gente não está falando de projetos culturais, né? Quando a gente está falando de contratação de qualquer espécie, vou contratar um marceneiro para fazer um móvel na minha casa. Isso também me deixa um pouco aflita, porque eu vou pagar metade antes, e se ele não entregar, né? A gente tem que estar de alguma forma resguardado, certo? E aí, eu costumo dizer que o produtor ele é especialista em qualquer coisa, né? A nossa profissão faz com que a gente tenha que entender um pouco de cada coisa, e a experiência acaba ensinando muito mesmo, porque a gente vai trabalhando em projetos tão plurais, que acontecem tantas coisas diferentes, que a gente realmente acaba ficando assim, especialista em qualquer coisa, porque as vivências são muitas, né? E se sentir inseguro na hora de contratar pessoas é mais do que natural. Afinal de contas, o sucesso do seu projeto está na mão delas. A gente tem que ter consciência disso, né? Então, como é que eu faço para, de fato, esse compromisso seja cumprido, né? Como é que eu faço para que a equipe que eu contratei funcione do jeito que eu estou esperando? Como é que eu faço para que os equipamentos que eu contratei cheguem de fato como eu contratei, né? Como é que eu faço para que esse acordo seja justo para os dois lados, né? Como é que eu faço para fazer uma contratação de forma correta e segura? Que eu acho que quando a gente está falando de contratação, a gente está procurando segurança.
sempre. Se eu estou contratando um assistente de produção, eu estou procurando segurança. Se eu estou contratando um hold, eu estou procurando segurança, né? E para deixar tudo muito claro nessa relação, eu preciso ter muita clareza, ser muito direta, objetiva nessa conversa, né? Para que, de fato, as pessoas compreendam o que eu estou querendo dizer e realmente façam o que eu estou esperando. Porque às vezes a gente se enrola um pouco nas palavras, a pessoa entende A e eu quero dizer B, e na hora você vai se frustrar porque você não vai chegar a prestação de serviço do jeito que você estava esperando, né? Então, a gente precisa ter muita clareza e muita objetividade na hora que a gente vai descrever o que a pessoa tem que fazer, certo? E aí nessa minha estrada aí de mais de 20 anos, eu enxergo que tem 2 caminhos de contratação. Tem a contratação formal, que é fazer um contrato, realmente, né, pedir para um advogado redigir o contrato, estudar esse contrato direitinho, assina o contrato, assinam testemunhas, né, para que tudo que está escrito ali seja cumprido. E tem a contratação informal, que é a mais comum, trazendo aqui para a nossa vida real, não é? Então, imagina, eu trabalho com pessoas, tem pessoas na minha equipe que trabalham comigo há 20 anos, desde que eu estou na estrada. E com essas pessoas eu não preciso mais assinar um contrato, porque existe uma confiança mútua, né? Eu confio no trabalho delas, eu sei que elas vão passar para mim o melhor serviço que elas puderem entregar, e elas confiam em mim, elas sabem que eu vou pagar do jeitinho que eu estou falando, né? Elas sabem que eles vão ter condições dignas de trabalho. Então, com essas pessoas que a gente já sabe como é que funciona e tal, eu não assino contrato. Agora, todas as vezes eu registro o que a gente vai fazer, mesmo que seja esse fornecedor que trabalha comigo há 200 anos, certo? Eu registro no e-mail, eu registro até numa conversa do WhatsApp. Posso passar a mão no telefone, ligar e combinar? Posso. Combinei, tá tudo certo? Tudo certo, beleza. Tô passando para você um resuminho para deixar registrado lá no WhatsApp, tá certo? Pronto, e lá eu escrevo exatamente o que ele vai fazer, quanto é que ele vai receber, né? E às vezes fica uma coisa tão solta, se a gente não tiver cuidado, principalmente com as pessoas que são nossos amigos, principalmente com as pessoas que a gente gosta, que a gente tem intimidade. Aí é que a gente começa a escapar mesmo de todas as formalidades, ao ponto da gente não saber o que a pessoa vai fazer nem quanto ela vai ganhar. Então é o seguinte, você pode fazer um contrato, escrever um contrato direitinho, registrar, fazer tudo que você tem que fazer. Ou você pode tratar informalmente, mas você precisa registrar o que vai ser feito. E aí, o que não pode faltar nesse momento desse registro, nesse momento de contratação? O que você precisa dizer para as pessoas na hora que você vai contratar elas, certo? Você precisa dar os dados do evento. O evento é evento tal que vai acontecer para, sei lá, jantar beneficente, sei lá. Você vai dizer o que é o evento, isso é importante para o seu fornecedor. Você vai passar a data, o horário, o local, a descrição do serviço, ou seja, o que ele vai fazer. Mas eu estou falando com o cara do som, é claro que ele vai trazer o som. Não, você precisa dizer que ele vai trazer o som para sonorizar o quê? É uma orquestra com 15 músicos? É um duo com 2 músicos? Tudo isso depende. Quais são os instrumentos que você vai passar, essa especificação toda, e você vai descrever exatamente o que ele vai entregar. Eu só preciso de som para o público mesmo, né? Porque vai ser só ao vivo. Não, eu preciso de som para o público e para gravar. Então o equipamento é diferente, né? Você tem que descrever exatamente o que ele vai fazer, certo? E não esquecer de dizer, combinar, pelo amor de Deus, combinar o valor e como é que você vai pagar essa criaturinha, certo? Então, vamos lá.
dados do evento, data, horário, local, descrição do serviço, o quanto você vai pagar, o valor e a forma de pagamento. É engraçado porque as pessoas dizem, pô, Carlinhos, mas a forma de pagamento tanto faz, né? Não, tanto faz não. Porque às vezes você está fazendo um projeto que ele tem o patrocínio, sei lá de quem. E esse sei lá quem, ele para pagar, para você poder pagar, você vai ter que apresentar certidão negativa, nota fiscal, seja lá o que for. E às vezes a pessoa não tem. Ah, mas ele trabalha comigo há 200 anos. Mas pode ter atrasado o imposto, ter uma certidão negativa que não está saindo. E aí você não pode pagar ele. Ele tem que ter ciência de como é que você vai pagar, qual é a lista de documentos que você vai precisar nessa situação, porque ele tem que ter o direito de dizer, Carlinha, não quero. Não quero porque minha empresa está irregular e tal. E já aconteceu muito comigo, entendeu? Então é importante você falar como você vai pagar para que a pessoa se prepare. E tem outra coisa. Você pode dizer assim, não, mas ele já é muito meu amigo, quando eu tiver dinheiro eu pago. Não é bem assim, porque as pessoas têm custos, né? Então pode ser que ele esteja passando por um aperto que ele não pode esperar, ele não possa esperar por você, né? E aí você tem que combinar com ele. Se você combina com ele, tá aqui, o evento é hoje, mas eu pago daqui a 30 dias, tá certo? E ele disser, tudo bem, tá tudo certo? Tá tudo certo. Se ele disser, Carlinha, eu não estou podendo esperar, você vai procurar um outro fornecedor e a amizade vai continuar a mesma. Que a pessoa tem todo o direito de dizer não, tá? E é o seguinte, gente, nada de boca funciona. Não funciona por mais que você tenha boa memória, por mais que a outra pessoa tenha boa memória e por mais que você não seja desonesto, por mais que a outra pessoa também não seja desonesta. Não é por isso que não funciona. Não funciona porque a pessoa pode ter entendido errado, né? Ou a memória dele pode falhar, a sua também. Já aconteceu tanto comigo. Então, na hora de contratar alguém, o registro é essencial. Até para que o fornecedor tenha clareza do que você está pedindo, certo? Então, procure ser bem objetivo, faça um resumo didático, prático, com tópicos, porque assim vai ficar mais fácil de todo mundo entender. E dessa forma, você vai conseguir visualizar com clareza o acordo que você está fazendo. Inclusive, gente, fica uma dica aqui também. Quando você vai ser contratado, você também deve fazer a mesma coisa. Se a pessoa ligar para você e dizer, Carlinha, tu faz a prestação de contas do meu projeto? Faça a prestação de contas do seu projeto. Beleza, massa, tchau, bicho. Aí eu vou lá e escrevo. Fazer a prestação de contas, entregar tal data, vai custar tanto, vai pagar de tal forma. Você está sendo contratado e você é que vai... você também pode registrar esse momento, entendeu? Você não deve esperar pelo outro, não. Então, resumindo, vai ser tal dia em tal lugar, eu vou fazer tal coisa, não é isso? Aí a pessoa responde, pronto. Por que eu estou falando isso? Porque aconteceu comigo algumas vezes olha, a gente combinou tal coisa. Não me lembro de ter combinado isso com você, não. Aí eu só faço marcar a conversa. Tá aqui, querido. Tá aqui combinado. Então, aí a pessoa diz, mesmo, tinha esquecido. Pronto, fica tudo certo. Entendeu? Então, cuidar na hora de contratar e de ser contratado. Então, não deixe pontas soltas. Não deixe detalhes por acertar. Né? O momento da contratação é determinante para o sucesso desse projeto cultural. Beleza? O mais importante da contratação é cada um cumprir o que prometeu. Então, isso vale para quem você está contratando, mas isso vale também para você. Então, se você contratou, se você fez um acordo, cumpra o seu acordo. Cumpra o prazo, cumpra a forma de pagamento que você prometeu, né? Dê condições de trabalho a essa pessoa. Né? Não esqueça que o seu fornecedor é também uma pessoa como você, que usa banheiro, que tem fome, que cansa. Então, quando você for contratar alguém, pense nessas condições de trabalho. Dê condições de trabalho, combine com a pessoa. Por exemplo, quando eu contrato fornecedores de equipamento de som, eu já deixo claro, o lanche vocês se viram.
certo? Então, ele já coloca, quando ele passa o preço para mim, ele já coloca o custo dele de alimentação. Porque eu não tenho estrutura para dar alimentação para ele, mas eu tenho que dar condições para eles se alimentarem, né? Aí eu vou deixar isso claro, eu estou pagando tanto, isso não inclui a alimentação de vocês e as condições de trabalho são essas aqui. Você precisa deixar isso claro também, certo? Tem que lembrar sempre que tem gente do outro lado. Do outro lado, a pessoa que está montando as coisas, ela é pessoa igualzinha a você. Então ela precisa de tudo que você precisa. Tudo que você gostaria que tivesse para você no seu ambiente de trabalho é o que você vai dar para quem está trabalhando com você, tá? E aí você pode dizer, Carlinha, eu não tenho advogado, como é que eu vou redigir um contrato? Eu não sei fazer isso, estou começando agora, então eu sou inseguro, não conheço muito bem como é que funcionam essas coisas. Como é que eu faço para fazer um contrato, para contratar a pessoa, sem entrar num furo, né? Sem entrar numa roubada? Como é que eu faço se eu não sei redigir contrato, se eu não sei fazer essas coisas? Bem, se você não sabe redigir um contrato, se você não tem problema, você vai pedir ao seu fornecedor, porque o fornecedor sempre tem um contrato padrão. Entendeu? Então você vai contratar um equipamento de som e aí você diz, me manda o teu contrato para a gente assinar, que normalmente os fornecedores têm esse tipo de contrato, um padrãozinho que vai dizer quais são suas obrigações, as obrigações deles, vocês vão assinar e fica tudo certo, tá? Então, se você vai começar a contratar a equipe de fornecedores para o seu projeto cultural, nada de deixar essas coisas acertadas de boca, pelo amor de Deus, porque as palavras voam com o vento, a memória da gente falha, isso é um perigo enorme, né? E outra coisa, tem que definir bem direitinho o que cada um vai fazer, quanto cada um vai ganhar, tem que deixar tudo muito claro, tá? Vou fazer um resumão aqui agora para você deixar aí na sua memória exatamente o que você precisa para contratar de forma correta a sua equipe e os seus fornecedores. Primeira coisa, você vai precisar deixar claras. Eita, às vezes, menino, tem hora, viu, que eu engasgo muito. Para você contratar pessoas para o seu projeto cultural, você precisa deixar claras e registradas as responsabilidades de cada um, certo? E para isso, você vai usar instrumentos que possam servir como garantia da palavra que você está dando, né? A palavra que você está dando e a palavra que a pessoa está dando também. Pode ser um contrato, pode ser um e-mail, pode ser até uma conversa no WhatsApp, né? Mas o importante é você deixar registrado o que você está combinando, tá? E aí você deixa registrado e você faz com que as duas partes confirmem. Ou seja, eu escrevo, vai ser assim, concorda? Outra pessoa escreve, concordo. Pronto, tá concordado, tá tudo certo. Então, nessa comunicação não pode faltar os dados do evento, a data, o horário e o local, a descrição do serviço, o valor e a forma de pagamento. Se você nunca viu esse fornecedor, eu sugiro fortemente que você assine um contrato com ele. Se já é um fornecedor que você usa sempre, você pode agir de forma mais informal, mas nunca pode deixar de registrar tudo que vai ser feito. Se não tem como fazer um contrato, peça ao seu fornecedor, ele sempre tem um contrato padrão. E não esqueça nunca que a sua equipe e seus fornecedores são a essência do seu projeto. Então, trate bem e lembre-se que são gente e aproveite para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Eu tenho pessoas que trabalham comigo há mais de 20 anos e eu amo pessoinhas que eu adoro estar do lado e que me fortalecem e fazem a produtora que eu sou hoje. Porque não se iluda não. Quando alguém contrata você, na verdade, ela está contratando os seus fornecedores, ou o seu network, as pessoas com quem você tem contato. Isso é muito importante. Gente, essa foi a conversa de hoje. Se você tem dúvida ou quer sugerir algum tema para eu falar aqui, coloca aqui nos comentários desse vídeo, tá certo? Deixa aqui embaixo para mim. Ou então manda um direct, enfim, entre em contato comigo, me diz, sugere os temas que vão ser melhores para você. Porque aí eu vou fazer esse conteúdo já baseado na sua necessidade. Olha que coisa boa, né? Então assim a gente se ajuda, tá bom? Muito obrigada pela companhia, um beijo para vocês
e a gente se vê a qualquer momento.